Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Prepara a pipoca porque vem discussão boa por aí. Aqui nós reunimos mulheres extremamente inteligentes, mas com formações muito diversas. A Naomi, que é atriz com passado no mercado financeiro. A Gisela, que é graduada em comunicação, né, mas tem especialização em criatividade e inovação, trabalhou em grandes empresas e tem um passado aí também que você já vai explicar, uma atuação muito forte em movimentos feministas. E a Fernanda, que é economista, com pós em economia, mestrado em economia e estudando Escola Austríaca de Economia. Crianças estudem Escola Austríaca de Economia. Mas vamos lá, nós vamos ter uma pauta principal hoje que nós vamos tratar do feminismo. Nós vamos falar do que é uma perspectiva feminina do liberalismo e uma perspectiva liberal do feminismo, mas antes a gente vai aproveitar que estamos aqui com a Fernanda, que tem um site, não é isso? Sobre investimento, que ensina a investir, que dá orientações de investimento e vamos aproveitar para tomar umas dicas aqui, para aprender um pouco, né? Por favor, Fernanda, conta do seu site. Bom, eu tenho um site, ele chama Economia para Investidores. Tá? Então, eu vi a necessidade, né, das pessoas, elas querem aprender mais sobre investimento, só que também a questão de como a economia, como cenários econômicos, ou como todas essas notícias que diariamente a gente, né, recebe, está exposto, como que isso influencia nos investimentos. Né? Então, assim, o objetivo é trazer, né, mais informação, né, que você saiba lidar, como interpretar essas informações, né, e como você investir melhor, tá? Tá. Estamos num bull market ou não? É estrutural ou é voo de galinha? Eu acho que sim. Bom, acredito que é o que está colocando agora, assim, em relação a mundo, né? A gente colocar assim um cenário mundial, a gente percebe que realmente as economias, principalmente as economias mais desenvolvidas, né, elas não estão assim realmente tão bem, né? Até a gente vê essa questão de juros, que está cortando juros. Isso é consequência o quê? De estimular a economia, né? Porém, o Brasil, nós estamos percebendo aí que realmente, né, as coisas estão voltando, né? Principalmente agora com esse corte de juros que nós tivemos, né? Então a gente espera que as coisas, né, vão crescer, vão aí bom desenvolvimento, bom crescimento. Eu tenho depois uma pergunta para ela. Pode fazer. Porque com o corte de... Na verdade, hoje em dia, se você faz um investimento qualquer, o retorno que você tem é pífio, né? Então, como que fica assim essa questão de investimentos diante desse quadro? Bom, agora, inclusive com o corte de juros, né, quando a gente pega investimentos de renda fixa, por exemplo, né, então, eu não vou falar de poupança, porque realmente a poupança, assim, ela não, o rendimento dela ela segue, né, a taxa Selic. Então, sempre quando a taxa Selic fala, essa informação ela é muito importante. Então, assim, investimentos de renda fixa, como o Tesouro, por exemplo, ele acaba tendo uma rentabilidade menor, né? Então, assim, a gente está indo a uma tendência agora de você ter que tomar um pouco mais de risco para você ter um retorno maior, tá? Porém, não é aquele risco, por exemplo, de bolsa, de ações, que você não sabe o que pode acontecer. Mas existe também os fundos, como fundos imobiliários, entre outros, né, fundos, enfim, multimercado, que eles têm, né, um risco moderado, porém tem um retorno maior. Então a gente está numa tendência assim que se você quer uma rentabilidade maior, vai ter que tomar um pouco mais de risco. É esse o motivo pelo qual é importante conhecer, né, principalmente sobre um pouquinho da economia, do que acontece e as características desses investimentos. Dá o endereço do seu site. É www.economiaparainvestidores.com.br. Perfeito. Aí depois, na hora do intervalo, eu vou perguntar para ela se eu compro Itaúsa 4 ou Itube, eu estou nessa dúvida aí. Mas vamos para o nosso tema principal. Gisela, conta um pouco do seu passado no movimento feminista e a partir daí a gente vai ver como que isso se encaixa, se é que encaixa, com o liberalismo. Bom, quando eu estava estudando fora, eu comecei a me aproximar, isso começou nos Estados Unidos, eu comecei a me aproximar dos grupos feministas e comecei a participar. E fui para o Canadá, continuei, fui para a França, continuei, voltei para o Brasil e continuei.
mas eu posso dizer que eu peguei feminismos completamente diferentes. E o feminismo não é uma coisa atual... só, então. Isso é interessante, não é uma coisa só, então. A gente já pode começar dizendo não é uma coisa só. Não, é completamente diferente. Só, até uma curiosidade, né? Naquela época, a esquerda era totalmente contra o feminismo. Então, feminista, isso é coisa de burguesa, né? Que isso era a terminologia da época, né? Parece isso é coisa que se esqueceu burguesa. isso. Que mais que diziam? As mulheres não sabem, elas perderam a noção de quem é o inimigo. Porque o inimigo é o sistema. Também sempre achei errado dizer que o inimigo é o homem, ou os homens, etc, etc. Mas o inimigo é uma cultura machista. Mas, enfim, tinha toda essa cantilena, né? De que, então, como uma mulher de esquerda iria deixar de concordar com o seu companheiro, né? Em prol do feminismo. Então era assim, havia uma ojeriza e também outros, uma forma mais sutil da esquerda renegar era dizer que essas mulheres estão muito preocupadas com o sexo, que o negócio é poder trabalhar, né, o outro lado do feminismo. E que não era verdade, as mulheres não estavam ignorando isso. Mas nos anos 70, a questão da liberdade sexual, da revolução sexual, era muito importante também. Né? Tá. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sim. Por que você começou a se envolver nesses movimentos? O que te levou a se envolver nesses movimentos? Como foi isso? Qual a sua necessidade? Não, agora eu vou me envolver nos movimentos feministas. Por quê? Te tenho essa curiosidade. Bom, porque eu sentia, né, essa injustiça, eu sentia uma sede de liberdade muito grande. Eu saí do Brasil durante a ditadura, eu sentia também uma opressão com relação o uso da minha sexualidade, enfim, eu era solteira e tal, então naquele tempo tudo era muito esquisito. Então eu comecei a achar que esse tipo de discurso era válido, era certo, e eu fui atrás. Talvez eu tenha me engajado um pouco a mais por eu estar num país estrangeiro, que eu conhecia menos pessoas, então eu fui muito esperta também de entrar em alguns grupos, né, para eu ter mais referências. Você se sentiu acolhida? Eu me senti acolhida e também, assim, já que eu podia escolher o grupo que eu queria, eu fui no grupo das questões que mais estavam Você me sensibilizando na época. Tá. Uhum. E Fernanda, o feminismo começou como um movimento liberal. Quem começou isso foram os liberais. Lá muito atrás de dizer, nossa, do mesmo jeito que é absurdo um ser humano ser considerado escravo e as pessoas aceitarem isso, é absurdo se considerar a mulher como um ser inferior. Essa é uma pauta essencialmente liberal, um dos temas mais caros ao liberalismo, que é igualdade de todos perante a lei. Nada a ver com igualdade de renda, qualquer coisa assim, mas igualdade de direitos, igualdade perante a lei. Esse é um ponto central do liberalismo. O feminismo nasceu como liberal e explica isso pra gente. Eu acho que é esse ponto, né? A gente pode fazer o que, enfim, não tem essa questão, que a mulher pensa... enfim, não tem algumas habilidades que o homem tem ou não. É justamente essa liberdade, eu poder fazer o que eu quiser. Eu sou mulher, eu tô no mercado financeiro, sim, não tem essa questão, porque não, um vitimismo, não pode, alguma coisa assim, mexer com dinheiro. Uhum. Mulher falar de dinheiro, que isso? Ela tem que pedir opinião para alguém, não. E exatamente, não, essa é a liberdade, uhum. Né? Nós, enfim, a gente vai lá e pode fazer, e não tem o porquê não, né? Uhum. Mas conta pra gente um pouco daquele histórico que você estudou, que a gente estava conversando. Esse histórico eu acho muito interessante, de que
a mulher tem de ter direitos iguais, é uma pauta liberal. Até a década de 70, a esquerda abominava o feminismo. Em algum momento a coisa virou, e até hoje você fala, olha, mulheres têm de ter direitos iguais. Não, isso é coisa de petista. O que aconteceu no meio do caminho? Ou pelo contrário, com o feminismo, que ser feminista se tornou sinônimo de enxergar o homem como um inimigo, de enxergar uma série de coisas, até um estereótipo de que a mulher não pode ser feminina, ela não pode ser bonita, até essa lenda, né, do não se depilar, a feminista. Me expliquem isso, expliquem para o homem aqui para eu conseguir entender. Eu lembro uma vez que me convidaram para fazer uma palestra sobre finanças para mulheres. E aí eu fui buscar um pouco do histórico, né? E era um grupo feminista e eu fui buscar onde começou o feminismo, né? E assim, eu não consegui achar exatamente ali uma data. Porém, eu achei um fato bem interessante que foi em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Que muitos homens foram para a guerra, as mulheres ficaram, né? Então essas mulheres, muitas vezes elas tinham filhos e elas tinham que se sustentar de alguma forma. E elas foram trabalhar. Então assim, e quando o homem volta, se é que voltou, né? Mas aqueles que voltaram, muitas vezes voltaram um pouco debilitados, né? Não podiam trabalhar. E essa mulher, ela foi trabalhar, e aí aonde que também foi coincidência, assim, até em relação ao voto, né, que teve, que a mulher conquistou, mas assim, é tudo uma consequência, né, desse protagonismo da mulher. Ela nunca foi essa vítima, não, precisamos colocar isso para ela conseguir, não, ela foi lá e buscou, e ela ganhou o espaço dela no mercado. E ela ganhou também os direitos dela, não foi uma coisa, não, agora a mulher tem que ter direito ao voto, foi uma consequência, pelo que eu entendi, sabe? Justamente da mulher estar ali, não, estou trabalhando, estou aqui. Mas essa questão do sufrágio causou movimentos... Isso foi uma briga feroz. Feios lá na Europa, na Inglaterra, né? Pois é. Não foi assim uma consequência, elas lutaram por isso, foi um movimento meio... feio sim, lá. sim. Eu acho que as conquistas históricas são inegáveis, né? O direito ao voto, a conquista do mercado de trabalho. O que eu acho engraçado é assim, essa questão de feminismo. Eu sou mulher. Nunca na minha vida, nunca, eu já passei dos 50, eu me senti inferiorizada em qualquer ambiente por eu ser mulher. Eu estudei até a 8ª série, na época era a 8ª série, numa escola municipal. Eu era uma das primeiras alunas da escola. Era eu, tinha uma outra moça que era muito inteligente, tinha um japonesinho, e nós estávamos sempre ali, entre os melhores da escola. Nunca, em nenhum momento, eu me senti inferiorizada. Depois o mesmo no colegial. Eu optei para seguir uma área de humanas, que em geral tem mais mulheres do que homens. Morei 4 anos fora do país. Nunca eu me senti inferiorizada ou prejudicada de qualquer forma por eu ser mulher, morando fora do país, em Londres e depois Alemanha. Seus comentários finais para fechar. Só voltei para o Brasil, comecei a entrar no mercado financeiro. E não me senti inferiorizada no mercado financeiro. A gente volta nesse papo depois dos comerciais. Legal, bacana.